possivelmente não sabíamos que tínhamos que fazer, ou não sabíamos como fazer, mas o que nós provamos é que, no nosso governo, nós conseguimos mostrar que um outro Brasil era possível. Certamente nós não fizemos tudo o que tinha que fazer, mas o que nós fizemos, nem nós sabemos o que fizemos. Eu sempre digo, em todos os debates que eu vou, que se os companheiros do movimento sindical, se os companheiros dos partidos de esquerda, se os companheiros do PT, se os movimentos sociais como um todo soubessem a grandiosidade da obra que foi feita, sabe, nesses 13 anos de PT, certamente nós estaríamos mais preparados para enfrentar o debate. Eu até brinco, porque mesmo companheiros economistas progressistas de esquerda costumam dizer que o nosso governo foi um sucesso por causa do boom de commodities. Outros chegam a dizer que o governo foi bom porque estabeleceu uma economia, apenas uma economia de consumo. E eu fico pensando, esses caras estudaram tanto, eles devem ter razão, mas eu, na minha ignorância, também quero ter um pouco de razão. Né? Primeiro, o Brasil cresceu muito durante 50 anos, de 1930 a 1980, o Brasil chegou a crescer, em média, 7% ao ano. E não houve distribuição de riqueza nesse país, nem distribuição de renda. No frigir de cada período de governança, o que sobrava era mais pobres, sabe, no extrato social da nossa economia e mais gente rica na acumulação de riqueza. Mesmo quando o Brasil cresceu a 10% ao ano, sabe, no milagre brasileiro. Então, eu acho que o milagre que nós fizemos não foi a commodity, foi a política correta de fazer distribuição de um pouco daquilo que se arrecadava. Eu dizia sempre, era colocar o pobre no orçamento. Vocês estão lembrados que, no primeiro mês de governo, eu coloquei todos os ministros no avião presidencial e fomos visitar os lugares mais pobres do Brasil. Era importante que muita gente do meu governo soubesse o que é a pobreza, visse a pobreza. Eu sei o choque que as pessoas tiveram naquela palafita em Brasília Teimosa, onde em 3 metros quadrados a pessoa defecava, a pessoa urinava, a pessoa fazia sexo, a pessoa cozinhava, a pessoa tomava banho, sabe? E dali a pessoa ainda pegava o guaiamum para comer, sabe? Eu sei o quanto chocou muita gente. Nós fomos na Vila Conceição, no Piauí, para ver o que era a pobreza, ver a quantidade de meninas de 17 anos grávidas, sabe, procurando um velho para casar, porque era a sustentação que ela tinha de casar com um aposentado. Nós fomos em Tinga, eu tinha um sonho de fazer uma balsa, uma ponte em Tinga, porque eu ia muito a Itinga. Itinga era uma cidade, acho que lá no Vale do Jequitinhonha, e que tinha o rio Jequitinhonha e que tinha um cara que guiava a balsa com uma tora de bambu, e ele tinha um calombo aqui de encostar o bambu para poder, enfiava o bambu na terra e encostava aqui para poder empurrar a balsa. E nasceu um caroço nele, quase que um buraco. Aí eu falava para ele, ó, quando eu ganhar a presidência, eu vou vir fazer uma ponte aqui. Quando eu ganhava, e eu ganhei e fui lá. Fui lá e pegamos a Uzi Minas, pegamos a Vale do Rio Doce, pegamos o seguinte, ó, vocês vão fazer essa ponte de graça aqui no Rio Jequitinhonha. Fizeram e eu fui inaugurar a ponte. Aí eu queria que as pessoas conhecessem. Eu fico às vezes preocupado, Tereza, Eduarda, Luiz Mercadante e companheiros, é que nós não tivemos competência ou capacidade, sabe, de tentar fazer com que as pessoas conhecessem o que nós fizemos. Porque não foi uma política, é um conjunto de tantas pequenas políticas que fizeram com que o resultado apareça quando você começar a montar os gráficos. Essa história de que eu dizia sempre, nós precisamos governar com o coração de mãe. Somente a mãe é justa, se ela tiver 5 filhos, ela vai dar um bife a mais para aquele que está mais fragilizado, para aquele que está mais doente, para aquele que é mais magrinho. E foi o que nós fizemos. Tentar fazer com que aqueles que
sabe, não tinha nenhum degrau de conquista na vida, pudesse subir um degrau. Eu lembro sempre, e eu falo isso para os companheiros do Sem Terra, que em 13 anos nós disponibilizamos para efeito de reforma agrária 51% de tudo que foi disponibilizado em 500 anos, em apenas 13 anos. Quem é que sabe disso? Só eu que falo nisso, me esguelho de falar. Às vezes os meus companheiros do Sem Terra nem aceitam isso, porque eles não contam as terras que não foi para eles, não contam da CONTAG, não contam da CUT, não contam da FETAP, não contam da PRONAF. Mas, de qualquer forma, eu continuo gostando deles do mesmo jeito, achando que fizeram muita coisa no país. E eu acho que eles agora deram um salto de qualidade, sabe, que é mostrar a capacidade organizativa e produtiva. E agora estão aprendendo a andar no mercado atrás de colocar os seus produtos, que é outro aprendizado tão importante quanto aprender, invadir e produzir. Bem, eu queria fazer esse debate, Aloysio, porque eu ando muito inquieto. Eu ando muito inquieto porque um tempo atrás eu dizia, nós só vamos acabar com a fome o dia que a gente transformar a fome num problema político. Porque até então ela era apenas um dado estatístico, sabe? Era um dado, sabe, que os cientistas políticos lidavam, os políticos na campanha falavam, mas o José de Castro escreveu muito em 1946, tem o livro Geografia da Fome, que fala da miséria nesse país, mas o cara fala, teve fome, mas a gente não faz nada para acabar com ela, teve fome. E eu tinha certeza que a gente só acabaria com a fome quando a gente transformasse a fome num problema político. E o problema político ele acontece quando aquele assunto começa a andar. Ele vira assunto para discutir na mesa do bar, ele fica assunto para discutir na igreja, ele vira assunto para discutir na universidade, ele vira assunto para discutir em rodas de pessoas. E eu, então, estava inquieto como é que a gente vai, sabe, enfrentar a questão da desigualdade. Porque todos os dados que a gente tem nos últimos 10 anos é de que houve, com exceção do Brasil, sabe, não houve nenhum país do mundo, momento algum na crise econômica, que os pobres tiveram algum ganho. E no Brasil o resultado é que os mais pobres ganharam um pouquinho a mais, os mais ricos perderam, se bem que o pouco dos mais ricos é sempre mais do que o muito dos mais pobres. É insuficiente. Eu, então, comecei a conversar com a Dilma que a gente precisaria parar de falar em política de distribuição de renda e falar em política de distribuição de riqueza. E, para você falar em política de distribuição de riqueza, o PT vai ter que ser mais radical, a CUT vai ter que ser mais radical, os sindicatos... Nós vamos ter que aumentar o tom, o volume do rádio, para ver se as pessoas escutam a gente. Porque eles têm os meios de comunicação... se você pegar todos esses últimos meses que houve debate sobre previdência, que houve debate sobre... Não há Você nunca foi convidado pela televisão a fazer um debate? Fui uma vez e um dia antes eles me ligaram cancelando a minha presença. Ninguém, não vai. Se a pessoa for dizer parte da coisa que você diz, parte das coisas que essa moça mostrou aqui, ninguém é convidado. Não há espaço nos meios de comunicação, embora a televisão seja concessão do Estado, para que você diga os dados reais. Sabe? Aliás, não é mais nem o economista que é convidado, agora são analistas de mercado que vão lá, pessoas que... Bem, nenhum demérito, mas, ou seja, você não tem mais um debate, é um lado só que fala. E esse negócio da desigualdade, tá... Eu estou vendo que as coisas estão ficando pior, porque se fala tanto em tecnologia, se fala tanto em indústria 4.0, indústria 0.50, indústria ponto não sei das quantas, e já se fala que não precisa mais de trabalhador para produzir carro, não precisa mais de trabalhador para dirigir carro, não precisa mais de trabalhador para dirigir ônibus, não precisa mais de trabalhador para dirigir o trem. Ou seja, nós estamos criando uma sociedade de algoritmos, sabe, e de seres humanos desumanizados. Sabe, que daqui a pouco nós vamos nos perguntar para que eu sirvo. Eu, um cara como eu, não servo para nada mais. Sabe? Porque, bem, obviamente o cara fala, o Lula é contra o avanço tecnológico, pelo amor de Deus. Mas é preciso que o avanço tecnológico tenha uma finalidade de caráter coletivo.
Porque o resultado de quase tudo que foi avanço, de quase tudo, com exceção da medicina, da ciência, da genética, mesmo assim, nós vamos perceber. Eu vou te contar um dado. Nos anos 80, eu era meio atrasadão, meio chucro, eu era contra a robotização na indústria automobilística. E o pessoal me chamava de atrasado. Esse Lula é atrasado. Porra, ele é contra o robô. O robô vai ser, os empresários falavam, o robô vai ser uma coisa moderna, vai tirar o trabalhador de fazer o serviço pesado, ele vai poder trabalhar de terno e gravata, ele vai poder comer no restaurante dos mensalistas, sabe? Não vai ter mais trabalho insalubre para o trabalhador. Era esse o argumento que utilizavam contra mim. Vai melhorar, vai aumentar a produtividade. Aumentou. A Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores em 80, produzia 1.200 carros por dia. Hoje ela tem 8 mil trabalhadores ou 9, produz 3 vezes mais carros por dia, e em volta delas, os 44 mil trabalhadores, tem um monte morando em favela lá. Ou seja, eles não cresceram, eles não enricaram, eles não melhoraram, eles não acompanharam o desenvolvimento da empresa. As pessoas podem dizer, porra, esse Lula é contra, eu sou favorável a tudo. Agora eu sou favorável ao ser humano, continuar sendo humano, continuar tendo sentimento, continuar sendo solidário, continuar estendendo a mão, porque do jeito que nós estamos caminhando, o que eu estou percebendo é o seguinte, quem é que vai se importar com a parte pobre da humanidade? Quem é que se importa com 800 milhões de pessoas que vão dormir todo santo dia sem ter o que comer? Como é que um cara que é socialista, que é progressista, que é comunista, vai deitar todo dia, deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sabendo que ali na rua dele tem uma criança que não toma um copo de leite? Mesmo sabendo que o mundo produz alimento suficiente para todo mundo. E que falta o quê? Você que produz alimento... produz alimento suficiente para todo mundo. E que falta o quê? Você que produz alimento, você tem sistema distributivo, você tem logística para distribuir. Uma manga produzida em Petrolina, em Pernambuco, pode chegar em Osaka, no Japão, em pouco tempo, e chega na quitanda lá para vender. E por que as pessoas vão ter o que comer? É porque falta o quê? Distribuição da riqueza produzida no planeta Terra. Eu lembro que uma vez eu fui na Alemanha fazer um debate, já faz anos, acho que a Terra está superado, e um cientista falou assim para mim, se a gente quiser garantir ao planeta Terra, todos os habitantes, o padrão de vida de um cidadão alemão, o planeta Terra, utilizando a mesma matéria-prima que nós utilizamos hoje, o planeta Terra vai ter que crescer 3 vezes. Como ele não vai crescer, nós precisamos, então, pensar como utilizar melhor, sabe, as riquezas e a matéria-prima, e precisamos saber como distribuir melhor. Então, o dado da desigualdade, nós precisamos, e aí vale muito para os políticos, como a gente transformar isso num tema político. Um tema em que a gente fale toda hora, que a gente fale todo dia, que seja um tema como é o futebol, que seja um tema como é, sabe, uma coisa, quando cada um sobrinho da princesa, não sei das quantas, que passa na televisão toda hora, porra, e não passa o brasileiro passando fome. Então, como é que a gente vai transformar a desigualdade num assunto que mexa com todos nós? Que mexa com os economistas, com os sindicalistas, com o deputado, com o vereador, com o político, com o prefeito? Como é que a gente vai fazer com que todo mundo se interesse em combater a desigualdade? E combater a desigualdade, efetivamente, nós temos que mudar o discurso, porque nós temos que distribuir a riqueza produzida. Uma indústria, quando ela está com 30% de ociosidade, quando a economia começa a ser ativada, no primeiro momento, ela vai preencher aqueles 30% que ela está ociosa. Depois ela vai convocar hora extra. Somente quando ela descobre que a economia está sólida para valer, ela vai fazer alguma coisa nova. Nós fizemos transferência de renda. Tinha sobre desigualdade social e começou a falhar. Uma ociosidade, sabe, no poder de fazer política de transferência de renda. Nós fizemos,
Mas quando a gente pensa em sair da transferência de renda e ir para